Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos acompanham. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. O estudo da doutrina que nos revela, consola e redime. E sempre aprendemos, porque ninguém sabe tudo, e é ouvindo o palestrante, é lendo que a gente vai se descobrindo as potencialidades pessoais e todo aquele conhecimento para a nossa melhora interior. Mas vamos iniciar os trabalhos, como sempre, orando. Elevemos o pensamento ao Criador, agradecendo esta oportunidade de crescimento, de conhecimento espiritual. Que possamos estar receptivos para as boas energias emanadas dos espíritos superiores, para aqueles irmãos que coordenam os trabalhos da casa, que nos assistem sempre. E que essas bênçãos, essas energias possam espalhar-se por todo o universo, onde quer que haja sofrimento, dor e desânimo. E sejamos fortes, perseverantes para vencer os obstáculos da vida. São eles que nos concedem a elevação do espírito, o conhecimento, para que melhoremos e cheguemos à angelitude. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Calixto para que ele dê início ao trabalho da noite. Com muita paz. Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma noite de trabalho. E vamos hoje falar de um tema que quem esteve aqui este mês, ele já andou sendo falado quase por todos que passaram por aqui. Nós vamos insistir nesse tema, até porque era esse o tema que a gente tinha programado, que é um assunto que interessa a todos nós, mesmo que a gente ache que não interessa. Não dá para anotar, mas o assunto ele citou, conhecimento de si mesmo. Há uma pergunta de séculos e séculos, né? Aquela pergunta, de onde vim, o que é que eu faço aqui e para onde vou? Ninguém nunca respondeu satisfatoriamente. É uma pergunta que vive no ar em qualquer setor, em qualquer religião, e as pessoas muitas vezes ficam sem entender qual a sua finalidade. Então, é evidente que tem pessoas que falam assim, não, quem sabe de mim sou eu sei o que é que eu quero. Tudo bravata. No momento em que disser assim, fale de você, ele não fala. A gente, por exemplo, não há quem não perca a chance de dar a mão para uma cigana, né? Ou olhar o horóscopo. Ele está em busca de quê? Coisas dele, mas não, ele não tem conhecimento de si para saber o que é melhor, qual é a sua, os seus gostos, suas tendências. Então, é um negócio meio confuso. Então, certa vez, conversei com uma pessoa que é psicólogo, e é dessa linha que a pessoa fica lá e diz, fala de você. Ele me disse que na maioria dos casos que é um silêncio. As pessoas dizem, não, eu sou eu, aí dá o nome, e daqui a pouco falta assunto. Ele disse que raramente uma terapia que devia ter 20, 30, 40 sessões, chegou assim que a pessoa desiste, porque a pessoa chega não sabe falar o que a salinha quer que você ponha para fora aquilo que você está embutido.
Eu disse, as pessoas não conseguem, é raro a pessoa ir até o fim. Eu passei por uma situação uma vez, eu trabalhava numa empresa, inventaram lá deram um nome bonito a uma mudança, e de repente éramos 40 pessoas num setor onde só cabiam 20, tanto fisicamente quanto no que tinha o que tinha que fazer era para 80. Agora tinha funções dobradas e aquilo ficou um clima desgraçado. Tinha gente que chegava de manhã, botava a hora no computador, para já ficar olhando a hora que nos faltava para largar. E era um ambiente carregadíssimo. Ninguém se unia, ninguém se entendia, ninguém olhava no olho. E quando não chegava o outro sair, se cochichava. Eu sei que o negócio chegou a um ponto que a empresa resolveu contratar uma empresa de psicologia, começou a passar aquelas terapias de grupo. E um certo dia, a gente chegou lá, era o tempo todo, ele tirou um dia da semana para fazer isso. Então, você não podia faltar, que era falta, era descontar. E às 8 horas de trabalho era naquela terapia, você não tinha como fugir. Aí, quando é um certo dia, um salão mais ou menos como esse, chegou, tinha lá uma roda de cadeira. Aí todo mundo sentou, só com aquela cadeira, e uma cadeira no meio giratória. Aí daqui a pouco o psicólogo-chefe começou a falar, disse, olha, hoje todo mundo vai falar. Vai sentar aqui, quem quiser falar vai sentar no meio, e depois os demais vão concordar ou discordar do que a pessoa disser. Tá bem? Legal. Aí quem quer começar? Em todo canto tem um saliente, né? Aí foi lá. Aí disse, tá bom. Então, fui para ele e disse, olha, você vai falar, você pode girar para onde você quiser. Agora, você só pode olhar para o espelho. Você só pode olhar para o espelho. E o assunto é, você vai falar de você. Foi um desastre, viu? Porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que participo disso, só qualidades positivas. Aí daqui a pouco, vocês concordam com isso? Olha, é melhor não contar, porque foi uma coisa daquelas que você sai banhado de suor. Porque todo mundo se odiava praticamente. Então não perdeu a oportunidade. Não, isso você não faz isso, você faz aquilo, você é isso, aquilo. Uma lavagem de roupa suja. Porque as pessoas foram se valer, se mostrar as qualidades. Não é porque eu sou uma pessoa que trabalha em equipe, mentira, ninguém trabalhava em equipe. Enfim, foi útil porque se viu que aquilo ali era um saco de gato. Mas cada um sofreu. Agora, eu me saí bem, porque eu já era espírita, e quando chegou a minha vez, eu falei pouco e disse, olha, gente, eu sou uma pessoa que erro muito, porque sou humano, e o que eu mais tenho na vida é defeito. Aí amenizaram a coisa, porque eu já tinha visto e sabia que o espiritismo não vê dessa maneira as coisas. Então, gente, falar de si, conhecer a si mesmo, é uma coisa que é muito útil, interessante, importante para quem já tem uma certa vivência dentro do espiritismo. Porque o espiritismo está mostrando essa questão não com fins materiais, que desde aquelas perguntas de onde vem, de onde vou, para onde, o que serei, é diferente. Então, na pergunta 919, no Livro dos Espíritos, já no final do livro, depois de uma boa parte da codificação pronta, já nas leis morais, Kardec fez a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida?
Se fosse hoje, né, no meio materialista, eu ia dizer, não, ganhar na loteria, casar com uma mulher rica, estar no lugar certo na hora certa, ser jogador de futebol. Mas não se tratava nada de prosperidade. A finalidade, como se sabe, era o plano espiritual. Então ele perguntou, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida? Ele não pediu um meio prático, fácil, né? E eficaz, que desse resultado. E aí, essa resposta quem dá é Santo Agostinho. Então, depois, com calma, quem quiser saber o que é que Santo Agostinho, santo católico, faz nessa história, leia a introdução do Livro dos Espíritos, e Kardec explica. Então, ele responde, conhece-te a ti mesmo. Só isso. Aí Kardec disse, bom, nós conhecemos essa massa, mas como fazer? E aí, Santo Agostinho dá uma resposta longa. Essa pergunta é muito citada nas tribunas. Tem outras também, que é Deus. Olha isso, o que é Deus? A pergunta, inteligência suprema. Outra pergunta bastante citada, modelo de criatura, Jesus. Modelo de caridade, benevolência, inteligência, indulgência e perdão. Mas nessa, ele deu uma resposta grande. Eu tentei decorar, mas não deu. Aí eu trouxe aqui para a gente apreciar toda a resposta de Santo Agostinho. Então, Kardec retrucou dizendo, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas quando Sócrates nem tinha nascido, Tales de Mileto também já tinha dito. Então, é uma frase antiga. É uma lei, digamos assim. Aí veio a resposta. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Essa reforma é a reforma íntima que se fala muito nos centros espíritas. Eu nunca vi, só se daqui a um dia a gente aparecer, alguém que diga assim, olha, minha reforma eu comecei, está 50% pronta, ou se não, terminei meu trabalho, mas nunca vi nenhum dizer que fez reforma ainda. Agora, dizer que é necessária, é. Então, o que é que Santo Agostinho recomenda? Simplesmente isso. Agora, é fácil fazer isso? No mundo dinâmico, você chega de manhã, sai para lá, WhatsApp, televisão, rádio, não sei o quê. Como é que você vai ter condições de fazer um negócio desse? O que era que ele fazia? No fim de cada dia, não era no fim do ano, nem no fim do mês, nem alguns dias, não. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim faltava, necessitava de reforma. Então, seria mais ou menos a pessoa sair, chegar de noite, ter essa condição de se deitar, não precisa ficar deitar, e rever o seu dia. Por exemplo, aí supomos que uma pessoa chegue nesse ponto e diga assim, hoje eu me acordei com um quente e um fervendo, já saí de casa de mau humor, cheguei na esquina, encontrei aquele vizinho chato, cortei o caminho porque eu não queria falar com ele. Entrei no ônibus, não dei bom dia, agora que me lembro, não dei bom dia ao motorista. Procurei um assento, também não falei nada com a pessoa que estava lá.
Mas fomos que ele foi de carro. Saí da garagem, peguei no sinal, fui olhar o celular, uma pessoa de trás buzinou, eu mandei ele passar por cima, ele não passou, passou na minha frente, queimou os pneus, fez um aceno, eu mandei a mãe dele para algum lugar, não sei. Enfim, e fosse traçando aquele dia. Aí cheguei no trabalho já com raiva. Enfim, ele fosse discorrendo todo aquele dia ali, aquelas ações, né? O almoço, a janta, fumei 50 cigarros hoje, é muito, né? Fumei 20 cigarros, bebi 2 cervejas, enfim, toda aquela obra daquele dia, ele tivesse a condição de se lembrar e jogar para quem? Para a consciência. A consciência é o juiz que não vende sentença, nem come propina, para afirmar se aquilo está ok ou não. E aí ele se lembra, será que durante esse dia não tem ninguém que se queixou de mim? Se procurar, vai ver que no dia a dia, no trabalho, uma resposta ríspida, até um alô raivoso, enfim. A gente pensa que não faz nada, mas durante o dia você faz tanta coisa, tem contato com tantas pessoas. E aí vem aquela pergunta, será que eu fiz todo o bem que podia ter feito? Claro que não. Porque você passou por pessoas miseráveis. Se você fosse fazer aquilo que você tinha que fazer para você chegar em casa de cueca, você tinha que dar até a comida, porque a miséria é grande. Então a gente vê que é uma coisa difícil. Mas não é, evidentemente, todo mundo não tem esse dia. Não é? Então, a pergunta, ele responde, continuando a resposta dele. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistiria. Então, todas as ações, até aquelas que são ocultas, né? Os pensamentos. Muitas vezes você tem uma postura que é tipo, não, porque ele é assim. A arrogância, por exemplo. Tem pessoas que são arrogantes. Não são arrogantes, tem a arrogância. Quando a arrogância se instala a primeira coisa que a arrogância faz é botar defeito na coluna dele. O arrogante só anda. Olhar para o chão é a maior dificuldade do mundo. Então, quando a arrogância chega, a humildade sai, a pessoa cedo ou tarde cega, enfim, fica uma criatura que exala uma energia onde chega, enfim. Todos nós já devemos ter lidado com a arrogância, e evidentemente, muitas vezes, não, porque ele é assim, nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, né? É dele mesmo, e vai desculpando. Mas aquilo é um defeito que a pessoa pode corrigir. Qual a razão de ser arrogante? Para quê? Qual é o fruto que a pessoa tem com a arrogância? Por que não consertar? Qual é o prejuízo ou a desonra de você deixar de ser arrogante para ser uma pessoa humilde? Vai perder em quê? Só vai ganhar. Não é? Então, todas essas coisas que a gente muitas vezes não dá muita bola, mas que afeta no dia a dia em contato com os outros. E ele continua. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que objetivo agiste em determinada circunstância. Vou ler direito, é melhor. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que objetivo agiste em determinadas circunstâncias. Se fizeste alguma coisa que censuraria nos outros, se praticasse uma ação que não ousarias confessar.
A gente já ouviu falar de vida dupla, né? Sepulcros caiados. Tem pessoas que têm uma vida aparentemente é uma pessoa irrepreensível, mas às vezes tem vida dupla. Tem coisa que jamais ele confessaria, coisa simples. Quem de nós teria condições de falar tudo o que faz, o que pensa, o que fez, né? Porque tem sempre alguma coisa que você costura na mente e que fica difícil, porque muitas vezes nós temos, não queremos, mas dizemos ou fazemos alguma coisa. E muitas vezes é o contrário. Queremos fazer o bem, mas não conseguimos, alguma coisa nos segura, porque nós somos um ser complexo. Muitas coisas não saem de nós. De repente, você disse sem querer dizer, escapuliu, não era isso que eu queria dizer, mas já disse. Por quê? Faz parte desse ser complexo que é o ser humano. E aí tem coisas que você leva para o túmulo, digamos assim. Você não ousaria dizer, porque já pensou se lá na minha religião as pessoas soubessem que eu penso isso, soubessem que eu faço isso, o que seria de mim? Eu jamais eu teria coragem de passar sequer na frente daquela igreja, daquela associação, seja lá o que for. A pessoa se pode ter essa coisa dentro de si e vai guardar com ela e às vezes não consegue se corrigir porque parece que tem uma força maior que impera sobre ele. E aí continua Santo Agostinho. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria de temer o olhar de alguém? Veja bem, Jesus, Deus chamando é a morte, né? Qualquer um de nós pode não amanhecer o dia. Qualquer um de nós pode ser chamado. Não é preciso ficar doente, não sei o quê, nada disso. Pode ser uma coisa rápida. Um exemplo, do primeiro turno, o marido de Raquel Lira faleceu subitamente. E não teve a chance de ver a apuração do divórcio. Naquele dia, alguém, olha, você vai hoje. Último pedido, não, pelo menos deixa eu ver quanto foi a apuração. Mas não foi na hora, simplesmente levou. Semana passada, essa semana, Gal Costa, uma agenda cheia. Ninguém olhou para a agenda, levou Gal Costa. Então, qualquer um de nós pode ser chamado a qualquer momento. E se acontecer, se tiver vontade de ir no banheiro, não vai, não, nem peça, que não vai, não, faça pelo caminho, porque não vai ter essa chance. Ou seja, qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. Eu vou dizer uma coisa aqui, não é absurdo, né? É a realidade. Alguém sabe quantas pessoas no mundo morrem por segundo? Segundo, um piscar de olho. Você piscou, já foi um segundo. 2 pessoas, vírgula alguma coisa, morrem no mundo por segundo. É como se fosse uma árvore de Natal piscando, e cada pisca é uma morte. Claro que a gente tem que ver a dimensão do que é o planeta chamado Terra, 8 bilhões de habitantes que estão encarnados momentaneamente, nesse processo de ida e vinda. Então, diariamente, quase 300 mil pessoas desencarnam. E, por segundo, mais de 2 pessoas. Se quiser, pode calcular que vai chegar a isso. Então, gente, é uma realidade o poder partir a qualquer momento. A outra questão é, chegando no plano espiritual, oi, cheguei, como é que está? Será que é assim? Ou será
que pode ter uma outra receptividade, ou não estamos preparados para isso. Então, tudo isso ele alerta. Para quê? Para que a pessoa não mude? Não, para a pessoa saber que tem que se preparar, porque pode acontecer a qualquer momento. Aí ele continua. Examinai o que puder ser feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas são motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Só para esclarecer, por exemplo, contra Deus, que a gente podia fazer contra Deus, a blasfêmia e contra as suas leis, inclusive o suicídio, que é tido como a maior agressão que se podia fazer ao Criador. Agressão contra o próximo, todo mundo sabe, e agressão contra si mesmo são os próprios vícios que você vai se destruindo lentamente. Vamos lá, que a resposta é longa. Aí ele faz um parêntese. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não os pode enganar. Quando estás indeciso... Não, pulei uma resposta, não. Vamos voltar. Antes disso, ele falou assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Ou seja, da própria hora que você esteja fazendo essa reflexão, você pode se justificar. Não, mas isso aí é porque eu sou econômico, eu não sou, eu sou econômico, isso aí é precaução. Mas isso aí é a chave. Por que a chave? Porque você vai tocar numa ferida e lá na frente você vai ver que essa ferida vai começar a sarar. Ele continua. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estás indeciso quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurar de nem outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. Então, se a gente está achando que o que a gente fez é bonito, é certo e tal, é só fechar os olhos e pensar se fosse feito por uma outra pessoa. Se você condenar, também não pode ser aceito por você. Como ele disse, a justiça divina não é só para um. Aí continua. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. O inimigo é aquela figura que você odeia. Aí vamos supor que esteja numa festa. Você está aqui, tem um inimigo daquele, ele chega. Você, de vez em quando, vai dar uma conferida. Ele pode estar ali ou acolá, você está de vez em quando, mas dá uma olhada. É como se não pudesse perdê-lo de vista. É seu inimigo, mas tem uma ligação magnética que você não pode deixar de... Até para ver se ele faz uma besteira, para você ter motivo para ter mais inimizade. Aí você fica de olho nele, sutilmente. Vamos um exemplo. Vamos supor que uma mulher seja convidada para um casamento e faça um vestido desastrado, mas feio, bote figura nisso. Aí ela se veste, vai para o casamento, aí pergunte à melhor amiga: fulana, como é que está meu vestido? Ela vai dizer o quê? Lindo. Pergunta a outra amiga:
está feio, não, está bonito. Nenhuma vai dizer que está feio. Agora, a inimiga dela, poxa, vai dar em silêncio belas gargalhadas. E quando for no salão de beleza, e tem gente que vai só faz escutar, tem gente que vai também escuta e fala, vai meter a lenha naquele vestido. E assim, o que é que Deus diz? Que o inimigo é como se fosse um espelho para que você pudesse lhe se mirar. Então, se você não tem, digamos, é como um governo. Se um governo não tem a posição, ele deita e rola. Mas se o governo ou qualquer criatura, em qualquer atividade, tiver uma posição, você se vigia, porque o inimigo, ele pode até exagerar, mas ele não vai esconder a verdade. E no caso aqui, não tem nada de governo, é a nossa vida. E o erro que a gente cometer contra alguém, o nosso inimigo vai denunciar com todas as letras, sem menor cerimônia. Ele continua. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o negociante o faz de seus lucros e perdas. Eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temer o despertar na outra vida. Aí quem de nós, ao fim de um dia, poderia, se realmente, evidentemente, tem pessoas que são boníssimas, né? E tem pessoas que não são. Uma pessoa daquela que, uma mala, tivesse a capacidade de fazer uma reflexão de noite, daquela. Será que ele iria dormir em paz? É claro que ele não dormiria. Mas a tal história. Isso aí é como se fosse arranhando uma ferida. Amanhã, evidentemente, ele vai dormir em paz. Aí tem mais. Formular, portanto, perguntas claras e precisas, e não ter mais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias para ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos, algo que vos permite sofrer as fadigas de atribuições passageiras? Ele faz um comentário que é uma realidade que todos nós, até hoje, poupamos, juntamos, planejamos para aproveitar na velhice. Aí, quando chega a velhice, está cheio de dinheiro, cheio de doença, não anda direito, precisa de uma cuidadora. Dura poucos dias, muitas vezes, só dá para culpar de remédio e ter uma morte digna, não morrer no SUS, morrer no hospital de rico. Quer dizer, juntou a vida todinha pensando em usufruir na velhice. Esqueceu que a velhice é a melhor idade na mídia, mas na realidade não chega nem perto, né? Então ele faz esse lembrete. O esforço que se faz para aproveitar na vida física e, no entanto, um esforço desse, que seria uma forma de você procurar os defeitos e melhorar, que vão dar resultado na vida espiritual. Aí ele pergunta se não vale a pena. E ele conclui dizendo o seguinte: pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Desses 8 bilhões de habitantes que tem na Terra, que hoje, 16 de
de novembro, 2 dias depois de atingir a marca de 8 bilhões, já somos 8 bilhões 260 e pouco, quase 8 bilhões e 300 mil habitantes. Muitos bilhões desses 8 ainda acham que não existe amanhã. O amanhã, para muitos, que esses já são assim os privilegiados, que têm uma religião e tal, é um amanhã diferente, é no céu ou no inferno. Mas a realidade do futuro, as pessoas não, a maioria não conta. E ele mostra o quê? Que o futuro é uma realidade. O que é incerto é o presente material. Pode dar o que der, a pessoa é imortal. Pode morrer, pode escapar, pode ficar doente, pode acontecer o que acontecer. Ele é imortal. Agora, o futuro, o presente material, esse que nós adoramos, que investimos, que caprichamos, conforme já citamos, ele é incerto. Nenhum de nós, por exemplo, daqui a 2 meses eu vou. Isso é plano, pode não acontecer. Você não tem a certeza, mas a vida espiritual, ou bem ou mal, você estará vivo e, evidentemente, é certo e não um futuro incerto, como até hoje muita gente pensa. Então, ao conhecer-se a si próprio, esse trabalho diário que não é fácil de fazer, para quê? Evidentemente que os frutos não são no dia seguinte. Eles vão servir para quê? Para que nós possamos, conhecendo essas informações que só a doutrina espírita nos fornece, e diariamente, dia a dia, controlando os nossos instintos, para que com o tempo só possam sair de nós ações calculadas, pensadas, frutos do nosso sentimento. Porque hoje muita gente age pelos instintos. E quando você age pelos instintos, você como aquela história, faz e depois pensa. Agindo pelo sentimento é uma coisa calculada. Esse processo, evidentemente, que não é fácil. Quem é que vai toda... Se fosse uma noite só, era bom, né? Toda noite, tirar 5, 10 minutos, fazer essa reflexão. Isso vai adiantar? Vai. Pode fazer e ver o que acontece. O que é que vai acontecer? Nos primeiros dias, você vai fazer besteira o dia todinho e quando chegar de noite, nos primeiros dias, vai dar trabalho a se lembrar o que fez. A partir de então, elas virão com mais facilidade. Você gastar 20 minutos nessa reflexão, vai gastar 15, 18, 13. Com o passar dos dias ou dos meses, dependendo, evidentemente, de cada pessoa, cada uma pessoa tem uma sensibilidade maior do que a outra, essa consciência ela pode atuar durante o dia. Você vai fazer uma besteira, aí a consciência dá uma cotovelada em você. Nem precisou chegar à noite, você já acusou que aquilo é errado. E você pode, lentamente, no seu dia a dia, ir obtendo esses frutos, pela consciência, ele alertando segundos antes de você fazer. E aí vai se tornando automático as boas ações. Mas com o tempo passado, você vai ver por si só que você já está vendo que deve pensar antes de agir. Poderá, então, ter paciência ao responder, não agir de forma ríspida, digamos assim, rápida, esperar para poder decidir. Isso você vai tendo melhorias
não passando de um espírito de terceira ordem para de primeira, mas você vai sentindo melhoria. Agora, a principal melhoria é se a gente pensasse de uma forma mais alta. Quando Kardec faz a pergunta, ele diz a pergunta, para que possa se melhorar nesta vida. E quando se fala nesta vida, a gente pensa, em primeiro lugar, nas coisas materiais, nunca as coisas espirituais. Mas o que é que nós somos? Voltando àquela pergunta. Somos espíritos. Não filho de Deus, que filho de Deus é coisa para criança. Criaturas de Deus. Quando a gente está falando com criança, não. Nós somos filhos de Deus. Mas para adulto, a gente tem que entender que nós somos criaturas de Deus. Somos criação de Deus. Então, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nós não temos essa consciência, nem nos sentiríamos bem à vontade para se achar que é parte de Deus, o que é uma realidade. O que muda é o tamanho. Nós somos que uma chama, um clarão. Conhecer a nossa essência, não conhecemos, mas somos criaturas de Deus e Deus irradia em todo o universo e essa irradiação, nós somos irradiação de Deus. Então, quando você compreende que é uma criatura de Deus, que faz parte da criação, que sabe o seu objetivo, a sua destinação, que é ser um dia espírito puro, aí, evidentemente, toda aquela atenção plena, permanente, voltada às coisas materiais, domina, ela se divide. Porque nós devemos o quê? Usar o nosso corpo como ele deve ser, um instrumento de espiritualização. Não é na vida espiritual que nós vamos exercitar a paciência, nem a tolerância, nem o resgatar. A escola é essa. Nós erramos no meio do próximo. Então, vamos resgatar na convivência, em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, mas aqui no palco onde nós erramos, ou nos mundos onde nós um dia estivemos, ou aonde deveremos ir. Porque a natureza não dá salto. A nossa evolução para um espírito de terceira ordem, para de segunda, não se dá numa encarnação. É preciso muita reflexão, muita melhoria, para que você possa ter a necessidade, ter a capacidade de não precisar encarnar mais na Terra, por exemplo. Mas não é espírito puro ainda não. Vai para um mundo um pouquinho melhor, onde o que acontece aqui a gente lá é tido como aberrações. Um pensamento qualquer fora da normalidade seria um motivo de escândalo. Mas são muitos passos ainda que a pessoa deve dar para que possa chegar a essa finalidade maior, que é a pureza espiritual. Mas quando você sabe dessa condição que você é, criatura de Deus, partícula de Deus, evidentemente que você tem uma fé no futuro que não precisa estar ninguém alertando. Simplesmente você tem essa consciência de que o templo, a igreja, é o próprio planeta. Infelizmente, nós estamos longe, muito longe, de ter tudo isso aqui como um templo, né? Porque o templo de Deus não é de pedra, é o templo do próprio planeta. Coitado, vive aí um pouco abalado. Então, essa recomendação da doutrina espírita, dando a todos nós informações
de que a vida continua, que o futuro é correto, que as consequências do erro que a gente fizer lá na frente tem a prestação de contas. Então, se a gente não fizer nada disso que ele recomenda, o que vai acontecer? Quando a gente chegar na vida espiritual, vão dar para a gente aquele espelho que eu disse que aconteceu lá a gente trabalhava, simbolicamente vai ser dado no plano espiritual. Essa reflexão que você não fez no dia a dia, todos os dias, você vai fazer de sua vida inteira quando chegar no plano espiritual. E não tem escapatória, não. Na literatura espírita está cheia de pessoas que, quando chegam na espiritualidade, aquelas que têm essa condição, né, tem mais isso, reveem numa tela toda a sua vida. Então, se você tem a condição, já aqui na Terra, saber que esse é o processo, e diariamente, mesmo que fosse assim, refletindo, observando, botando a sua consciência para trabalhar, mostrando os seus erros, você saindo do erro para o acerto. Quando você chegar na espiritualidade, você vai chegar não santificado, mas vai chegar, nada vai ser surpresa, porque aqueles que vivem aqui de forma quase que animalesca, indiferente à religião, indiferente a Deus, indiferente ao próximo, indiferente a tudo. E, de repente, está na espiritualidade e se depara com o tribunal da sua própria consciência, vendo o filme da sua vida, coisas que você nem se lembrava que tinha feito. Você fica num estado de choque, sem acreditar. Muitos choram. Enfim, é um momento difícil. Então, quem é espírita tem informações que em outros segmentos religiosos não se tem. Qual é a religião que vai tocar num assunto desse? Mas não, rapaz, você levanta a mão e deixe comigo. Faça um pacto com Deus e você vai ser feliz logo agora. Ou não é isso que acontece? Não, quando estiver morrendo, o padre dá extrema unção. Extrema unção para quê? Aquilo vai servir, a gente respeita, claro, né? Evidentemente que a gente respeita, vai servir para quê? O que vai, a moeda que vai nos credenciar a uma situação no plano espiritual é as boas obras. É aquilo que a gente fez e não o que a gente aprende. Porque a gente aprendeu de forma enviesada. Por isso, aqueles que têm a felicidade de estar na doutrina espírita têm também a responsabilidade de, tendo esse conhecimento, ser muito mais cobrados. É evidente que a gente tem que entender. Numa casa como a nossa, tem pessoas que estão chegando toda semana. E nem todos ainda têm a compreensão dos princípios do espiritismo, da reencarnação, que tudo isso deve ser levado em conta. Não é simplesmente essas informações. É preciso compreender como funciona a vida, tirar da mente a história de salvação, que é evolução espiritual, para que possa ir aceitando que essa reforma, esse conhecimento de si, é a chave para que a gente possa ir subindo a escada da nossa espiritualização. Então, que a gente possa
ler mais, ter informações, para que a gente possa, compreendendo a vida, compreender a nossa vida, fazer um balanço, como ele cita, de ganhos e perdas, e ver como é que estamos. Não, mas eu estou no prejuízo. Qual o problema? Continue. A natureza não dá salto. Se errou, torne a fazer o certo. E aí, de passo em passo, não, mas se eu morrer, vai reencarnar, porque não tem condições, porque morreu já ter uma posição definitiva, não. Morreu, não tem problema, vai voltar numa condição melhor ou relativamente igual, para que possa recomeçar. Na erraticidade, é também um momento de fazer essa reflexão. Há criaturas que chegam na erraticidade, é o nome que se dá aos espíritos que estão na pátria espiritual. É entre uma encarnação e outra. Tem pessoas tão já acostumadas que usam esse período de erratização para fazer isso que Santo Agostinho manda. Rever o que fez, planejar o que vai fazer, onde errou, o que devia ter feito e não fez, os reparos que tem que fazer, os resgates que porventura tem que fazer, planeja tudo para que chegue da oportunidade, ele venha para o palco onde errou e conclua, pague aquele ceitil que Jesus fala. Então, ou de uma forma ou de outra, todos nós temos que fazer essa reflexão. Temos que tomar conhecimento dos nossos erros, dos nossos acertos, fazer esse balanço para que possamos, evidentemente, não agredir a lei de Deus, porque é lei de Deus que todos nós temos que evoluir. E seria uma agressão a Deus você insistir no atraso. Então, ou pela consciência, ou pela dor, você vai caminhar para Deus. Ou seja, viemos de Deus, independente do grau de riqueza, de pobreza que a pessoa seja aqui, todos nós viemos de Deus, estamos encarnados aqui momentaneamente, mas a nossa destinação é voltar para Deus, numa caminhada onde requer muitos conhecimentos, muito aprendizado, requer muitas e muitas reencarnações, tantas quantas forem necessárias, mas que a nossa destinação é Deus. Então, se você tem essa informação e tem essa convicção de que veio de Deus e vai para Deus, a vida, evidentemente, por pior que ela seja, dá àquele que assim crê a confiança de viver, a confiança de viver, de conviver, dá a paciência para lutar, para pular os obstáculos, porque sabe que a sua essência é o que interessa. E, infelizmente, poucos de nós sabem que somos simplesmente espíritos e que esse espírito é uma essência e nós não temos condições de penetrar. Vivemos assim, mais na matéria, mais apegada ao corpo, é onde parece que dá uma confiança do que você se conscientizar de que você é um espírito. O que é o espírito? Uma chama. Quem quer ser uma chama? Quero ser um homem de 2 metros de altura,
200, 100 quilos, sarado, isso aí me satisfaz. Mas eu me satisfazer com uma chama, um clarão, nosso nível ainda não comporta, né? Por isso, estamos aqui na carne, vivenciamos a matéria, adoramos a matéria, porque falta ainda entrar em nós essa compreensão do ser espiritual que nós somos. Mas que, pouco a pouco, nós vamos, pela força das coisas, assimilando e concordando e nos apresentando como seres espirituais. Então, a bondade, a calma, a tolerância vai dando a cada um de nós essa aparência, essa leveza que caracteriza as pessoas que são mais espíritos do que matéria. Então, que todos nós possamos caminhar em direção à nossa destinação. Assim seja. Obrigado a todos, muita paz. Bom, meus irmãos, mais um tema de reflexão para todos nós. E como o nosso irmão falou, isso tudo consiste na reforma interior, mas só se reforma aquilo que se conhece. Nós precisamos ter o autoconhecimento para poder elaborar um processo de mudança interior. E uma pergunta que podemos todos fazer toda noite: quanto tempo nos resta para seguir e prestar contas perante nossa consciência? Aqui eu vou fazer um aviso que domingo próximo, dia 20, teremos a campanha do quilo. A partir das 7h45, todos estão convidados para comparecer. E aqueles que estão em tratamento, é um dos trabalhos importantes para que a pessoa se familiarize com a miséria alheia, com o sofrimento alheio. Isso tudo favorece ao tratamento. Ok? Então, faremos a prece de encerramento, agradecendo ao Criador essa oportunidade de paz e de harmonia, em que podemos ouvir o nosso irmão com sua mensagem edificante e esclarecedora para todos nós que vivenciamos esse processo de mudança, de reforma, de melhora, para alcançarmos a luz na pátria espiritual. E assim, desejamos muita paz para todos.